Florescendo Ser. Um aconchegante espaço criado para facilitar a autocura. Apresenta Conversando com Florescendo Ser. Apresentação Dan Santos, Nivanda Maria e Otoniel Siqueira. Boa tarde, pessoal! Boa tarde para todo mundo que está aqui no Conversando com o Florescendo Ser. Como é que vão vocês? Boa tarde. Olá, olá, bem-vindos, bem-vindas. Agora são 12 horas e 2 minutos, segunda-feira, dia 22 de outubro. Quinta-feira, corrigindo. Quinta-feira, é a pandemia, gente, é a pandemia. Tem tudo a ver com o assunto que a gente vai falar hoje, não é? Hoje nós vamos falar de saúde mental na pandemia. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, fiquem à vontade, aumentem o som do seu computador, do seu celular, e quem está vendo pela TV, aumenta o som da TV também. Vocês podem mandar as suas perguntas e comentários e falar com a gente através do chat aqui no Facebook mesmo. Compartilhe essa live com os seus conhecidos e também pode conhecer nossos outros canais e contatos no link que está passando aqui embaixo. Ó. Já eu deixo esse link no chat para vocês. Lá vocês encontram tudo que vocês quiserem saber sobre a gente do Florescendo Ser, um aconchegante espaço para facilitar a autocura. Bom, vamos lá para mais um Conversando com o Florescendo Ser. Nivanda vai apresentar a nossa convidada de hoje. Olha, eu digo para vocês que é uma grande emoção apresentar esse programa de hoje por dois motivos. O primeiro, é claro, que é pela convidada, né? Uma pessoa muito querida, muito especial, é aquela pessoa que literalmente você viu nascer e que hoje se tornou uma grande profissional. E o segundo motivo é pelo tema. Porque eu acho que quando a gente até brinca essa questão do compartilhar a live, é a questão de transmitir conhecimento, a questão de compartilhar a sabedoria. E é o que mais a gente está precisando nesse mundo, né? A gente não está precisando de mais opiniões, a gente está precisando de mais conhecimento. Então, acho que é super importante trazer uma pessoa que venha falar sobre o que a gente vem conversando. Nós, do Florescendo Ser, que trabalhamos com a questão do bem-estar, com a questão da escolha pela cura, com a questão da escolha consciente de como que você pode dar valor a você mesmo. Mas, enfim, vamos lá, com enorme prazer, eu apresento para vocês a Fernanda Armani. Fernanda Armani, professora, doutora em ciências e apaixonada por neurociência. Bem-vinda, Fê! Oi! Oi, Fê. Tio Dan, tia Ni, tio Totô, que não tem como, né, gente? Que o ser humano vive uma vida chamando de tio, não vou fazer de... Ai, que gostoso estar aqui, que gostoso. Fiquei emocionada com as palavras. Que legal, Fê. Linda. Então, Fê, que coisa fantástica esse universo da neurociência, mas antes a gente gostaria que você falasse um pouco da sua trajetória, né? Legal. Sua área, como é que é? Então, é muito engraçado, assim, às vezes quando a gente realmente tem não sei se é uma missão, mas enfim, foi a educação que me escolheu, né? Não fui eu que escolhi a educação, mas eu acabei indo para a área de biologia, formei em biologia, e dentro da biologia eu sempre fui puxando mais para a área de humanas, então eu sempre gostei para a área da biologia humana, né?
Então, eu sempre gostei muito mais de estudar o homem, e dentro disso, depois que eu formei bióloga, eu acabei fazendo o mestrado e o doutorado em bases biológicas do comportamento humano, que é a psicobiologia. Então, eu sempre, né, sempre fiquei ali olhando, mas por que será que faz desse jeito, né? Por que será que... O que será que está acontecendo dentro dessa pessoa para estar expressando esse tipo de resposta? Então, desde muito, muito nova, eu já tinha uma inclinação, assim, eu cheguei a tentar prestar medicina, porque eu achava que eu queria psiquiatria, sempre foi um transtorninho, entende? Sempre foi sempre foi uma atração ali, mas aí acabei entrando também na vida de professora, que é a minha segunda grande paixão, é o que me alimenta dia a dia, é o que me dá uma energia, assim, essa troca, é exatamente o que você falou. Tia, não consigo, tá? Chamar de Nivanda, gente, vocês vão ter que perdoar, porque tá muito difícil. Chamar de Nivanda, Damião, não vai ter como. Otoniel, eu acho que é mais... Otoniel, gente. Otoniel você nem conhece, né? Não tem como, entende? Tem gente que nem conhece. Otoniel, quem é Otoniel? Não sou eu. Acho melhor a gente já avisar desde o começo que não vai rolar, né? Porque... Mas, enfim... Aí eu entrei na vida de professora, dei aula para vários cursos e me encontrei, assim, realizada plenamente dentro do curso de psicologia, que é realmente o meu interesse pela área do comportamento humano. Que fantástico, que legal. Agora, Fê, a gente anunciou que essa conversa com você seria sobre a questão da saúde mental, mas antes... Acho que é super importante a gente criar em toda live um linguajar comum, né? A gente entrar num consenso de comunicação. Então, define para a gente sob que ótica que você vê a saúde. Legal. Acho que isso é um ponto de partida fundamental, porque para a gente começar a entender a falta de saúde, a gente tem que partir do princípio para entender o que é saúde. E é interessante falar sobre isso porque, assim, a Organização Mundial da Saúde, ela foi criada muito no momento pós-guerra. Então, realmente, a compreensão de saúde era ausência de doença. Porque quem era você naquele momento para reclamar de qualquer coisa, sendo que o primo, o irmão morreu, ou teve gente mutilada, né? Infelizmente, que voltou sem braço, sem perna, sem olho... Então, realmente, naquele momento, estava muito em evidência em saúde essa ausência de doença. Hoje em dia, já tem definições muito mais abrangentes. A própria Organização Mundial da Saúde tentou atualizar um pouquinho, né, para uma saúde mais sistêmica, que a gente enxergue o organismo, que a gente enxergue aquele indivíduo, tanto internamente, mas nas relações dele, né? E aí a gente também tem que tomar cuidado, porque a gente fala muito sobre saúde física, seria do corpo, a saúde mental, que seria, a gente também acha muito que é na cabeça, né? Que o mental é na cabeça. E uma saúde social, as relações com os outros, mas ainda nesse conceito a gente tende a dividir. E é tudo uma coisa só, é tudo a sua saúde. Se a sua saúde física não estiver legal, é claro que isso vai interferir na sua saúde mental. É claro que isso vai interferir na sua saúde social, o contato com o outro. E a gente pode trocar de lugar. Se for essa saúde social, você vai interferir na física ou na mental, enfim. Mas hoje em dia, eu acho que o que eu mais... das definições existentes, a que eu mais gosto de saúde é um bem-estar dentro das relações físicas, mentais e sociais. Então, é você ter um equilíbrio, uma harmonia de relação. Você está bem com o seu corpo, não tem alguma questão, você está emocionalmente, né, tranquilo, de repente você tem alguns amigos, família que você possa contar, tem uma rede social,
Hoje em dia, o pessoal estudando muito espiritualidade também, né? Estudando bastante saúde espiritual, que tem muito a ver também com o emocional. A gente sabe que o papel da espiritualidade, ele meio que preenche esse espaço de saúde social também, né? De convívio, de interações, pertencimento. Ô, Fê, tem até uma pesquisa muito interessante que a gente apresentou aqui, do Instituto do Coração, falando sobre o poder da fé, dessa questão da espiritualidade, mas voltado para a fé. O quanto que isso auxilia, no caso dos pacientes, do Instituto do Coração especificamente, não é? Acreditar em algo. Né? Totalmente. A gente, às vezes, vê isso em pacientes em recuperação de drogas. E a gente, por estar num país católico, é impossível a gente não esbarrar na figura da Igreja Católica. A gente percebe um papel da Igreja fundamental, porque era um cara que, mais do que saúde física, mental, ele perdeu perspectiva, né? Naquele momento, ele não tinha mais futuro. Ele não tem mais liberdade, era o que a gente estava conversando um pouquinho nos bastidores. Ele perde a liberdade de escolha, então ele fica preso na dependência química. O papel da igreja, a igreja ela oferece uma base, ela troca o cara, existem várias críticas, mas enfim, não vou entrar nesse mérito, ela tira o cara do contexto, ela oferece novos amigos, ela oferece um trabalho, ela oferece uma coisa para acreditar, e a gente sabe que a igreja tem um papel social importante na recuperação de pessoas com algum tipo de dependência química. Então, acho que é bem por aí, você lançar uma perspectiva que é um pouco que esbarra na espiritualidade, né? É na hora que você não consegue mais. Eu tenho um companheiro que é extremamente racional, engenheiro, faz número o dia inteiro, ele quer ver o gráfico da Covid. Para conversar, ele quer ver o gráfico, mas ele fala para mim, na hora que eu não consigo explicar, me dá um acalanto saber que tem uma coisa maior regendo, e acho que é muito por aí, né? Alguém que ofereça uma perspectiva. Que lindo. Ô, Fê, eu acho que é bem isso, a gente tem conversado muito sobre essa visão de que saúde não é um processo somente químico, né? Isso é uma coisa importante para a gente conversar, né? Aqui é claro que no Florescendo Ser a gente sempre trabalha, a gente jamais vai discutir um diagnóstico, a gente jamais vai dar um diagnóstico. A gente trabalha com terapias complementares, né? A maioria delas já reconhecidas pelo próprio SUS, já sendo aplicadas nos hospitais do SUS, como reiki, como aromaterapia, enfim. São todas terapias complementares. Mas você falou um negócio importante que eu acho que é legal a gente também trabalhar na nossa conversa, e a saúde mental. A gente falou da saúde, agora vamos afunilar um pouquinho. E a saúde mental, como é que você coloca? Sou todo ouvido. Não é? Então, e é super difícil, porque também é uma coisa muito do meu entendimento, né? Assim, mas a saúde mental, a gente, a princípio, né, praticamente 2 buracos muito, muito profundos para a gente discutir, mas a princípio, a gente entende que saúde mental é a gente estar em um certo equilíbrio emocional, e um equilíbrio suficiente para não interferir nas diferentes áreas da sua vida, independente de mudanças físicas. Então, uma saúde mental seria... Eu não consigo fugir muito disso, mas se a gente tivesse que colocar dentro da biologia, seria muito mediada em sistema nervoso. Mas a Tiani falou uma coisa importante, que a doença não é só uma coisa química, é uma via de mão dupla. Como você interpreta o ambiente, está liberando algumas substâncias. E essas substâncias também são liberadas para você interpretar o ambiente. Eu tenho um amigo psicólogo que fala uma frase muito maravilhosa, que pessoas com prejuízo de saúde mental é quase como se ela estivesse usando um óculos de lente rosa. Então, você está olhando para a mesma paisagem, vocês dois estão olhando para uma árvore e uma criança brincando.
Uma pessoa que está com as suas funções emocionais, cognitivas, saudáveis, em harmonia, ela está vendo aquela paisagem, de repente olhar aquela criança, até evoca uma coisa gostosa, né, criança. Essa pessoa com óculos de um prejuízo de saúde mental, ela poderia olhar para a criança, ai meu Deus, como é difícil ser criança, se essa criança machucar e cair. Então, assim, ela está vendo a mesma coisa, mas o processamento do que está acontecendo, como cada um está entendendo, é diferente. E isso equilibra, e isso prejudica a saúde. Isso é muito reflexo, né, do que a gente entende de saúde mental. Essa lente distorcida um pouco da realidade. Você está vendo e você está percebendo de uma forma, e isso está causando sofrimento. Eu acho que uma coisa que também eu leio muito das definições e eu particularmente sigo do princípio, está causando sofrimento, alguma coisa está afetando a sua saúde mental. Então, muito também... bacana isso, muito legal. Ô Fê, falando um pouquinho sobre a sua definição de saúde mental, me remete a uma experiência que eu tive no mundo corporativo. Eu estava numa sala de treinamento com mais de 25 pessoas, e aí foi passado um filme, muito rapidinho, menos de 1 minuto. E aí todo mundo assistiu o filme, aí acaba o filme, e o que vocês entenderam? Cada uma das 25 pessoas deu uma versão para o fato. E o que era? Era assim, tinha gente que falava assim, nossa, é o Big Bang, é a construção do universo. Sabe o que era? Era um grão de milho pipoca dentro de um óleo fervendo. E aí desabrochava, mas a gente não via tudo. A gente via fragmentos daquela cena. Então, o mais bacana é isso, a gente entender que cada um tem a sua percepção da mesma coisa. A gente pega alguns fragmentos e cada um tenta montar dentro de si a melhor percepção daquilo. Nossa, achei fantástico. Que bacana. A Nivanda, Dan, tem uma coisa que ela sempre fala, né? Quando a gente, nos cursos de narração, ou enfim, quando a gente está conversando com alunos e tal, que é assim, você imagine um passarinho. Uhum. Cada um imagina um passarinho. Agora, se eu falo assim, olha, imagine um passarinho e coloco um desenho de um passarinho, todo mundo vai para aquele desenho, né? Então, a mente da gente, ela pode ser uma coisa expandida ou pode ser uma coisa super direcionada, né? Depende bem do seu ponto de vista, né? Da sua escolha. Muito legal, muito legal. Agora, Fê, diz uma coisa pra gente. O que seriam transtornos, doenças mentais? Quais seriam as diferenças e orientações que você pode passar pra gente? Tá. Então, assim, primeiro eu só queria relembrar, eu tenho, isso é coisa muito, acho, não sei se é a parte professora, não sei o que é, mas eu tenho muito cuidado para relembrar todo mundo que eu sou bióloga. Então, se o CR Bio estiver me vendo nesse momento, maravilhosos, um beijo, tá? Mas então eu falo sobre o aspecto de uma leitora e estudante de biologia. Eu saí da biologia, funilei para psicobiologia, mas eu falo sobre uma perspectiva de estudante, de alguém que não tem a prática clínica. Eu não tenho aptidão da medicina, do psiquiatra, né, para receitar medicamentos, enfim. É muito sobre o espectro de uma leitora mesmo. Entendendo que a saúde mental também está muito relacionado com o fato de viver, né? Viver é perigoso, né? Então, a gente está passando por mudanças de equilíbrio o tempo todo, que é inclusive o que a gente chama de estresse. É interessante porque a gente pensa que estresse é uma coisa só emocional, né? Mas a partir do momento que a gente terminar a live, eu for para o meu quintal regar minhas plantas, só para deixar um pessoal aí
Um pouquinho de... Com um gostinho de queria estar lá, né? Eu queria estar lá ajudando. Ó, só para falar, a Fernanda, ela não está em São Paulo. Ela é de São Paulo, mas ela não está em São Paulo. Ela não mora em São Paulo mesmo. Ela mora em Jacareí, é isso? Quando eu vou regar minhas plantas lá fora, eu saio e eu tenho um estresse térmico. Eu saí de um ambiente que meu corpo estava num equilíbrio, estava entendendo uma temperatura, e a partir do momento que eu pisar, que eu sair daqui e me movimentar, eu já estou em estresse térmico. Então, o estresse é uma coisa que acontece, né? Não tem como. Pode ser o estresse térmico, mecânico, emocional, enfim, pode ser qualquer tipo de coisa que te tire do equilíbrio. A saúde mental, ela espera que você tenha algumas ferramentas para lidar com essas mudanças de equilíbrio. Então, situações difíceis na vida, todos nós estamos sujeitos, algumas pessoas muito mais e outras pessoas menos, mas a gente está sujeito. Nesse sentido, a gente fala que tem estratégias de coping, são estratégias que você pode ter para lidar com essas alterações de rotina, de estado de equilíbrio. Chegou um boleto, você não tem dinheiro para pagar, o que seria uma estratégia de coping? Existe um amigo que pode me emprestar? Existe alguma coisa? Isso seria uma forma de você lidar com aquilo que alterou seu equilíbrio naquele momento. Tá triste, tá passando por um processo difícil, todos nós agora na pandemia, eu acho que a gente está convivendo com os pares e isso está exaltando muito as qualidades e as coisas que a gente não enxerga. O chamado defeito. Chamado defeito. Espera-se que você tenha estratégias, que você ligue para um amigo e fale, puta, meu casamento tá difícil. Ou que você ligue para um terapeuta, a gente pode marcar essa semana? A gente entende a doença, o transtorno mental, quando a demanda do ambiente começa a ser maior do que a sua possibilidade de lidar. E isso geralmente causa sofrimento. Então, o ambiente está exigindo uma coisa de você e você não está conseguindo reagir. A mesma história do boleto seria assim, qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência, tá? Se chega um boleto aqui em casa e eu não tenho dinheiro para pagar, eu paraliso. Eu nem vou arrumar o jeito de pegar o dinheiro, mas também nem vou tirar a história do boleto na minha cabeça, eu fico aqui. Nesse momento, muito de ansiedade, eu não estou tendo estratégias que consigam fazer com que eu lide com aquela demanda naquele momento. Não consegue enxergar nenhum tipo de escolha, né? Exato. Isso acontece comigo quando chegava multa aqui em casa. Pior ainda, porque o boleto você sabe que vai chegar, né? Você sabe que ele vai vir e você sabe que você não tem dinheiro, você fica torcendo para que esqueçam de te mandar, né? Mas a multa, ela aparece. Pam! Totalmente. Rapaz, era muito estressante aquilo. Ela aparece. Mas é isso, mas é também muito a forma como você, naquele momento, consegue oferecer estratégias. Por isso que eu acho que a gente também tem que ser muito acolhedor consigo mesmo. Eu estou até antecipando um pouquinho, mas num momento de pandemia, é esperado que ninguém esteja super tranquilo. Exatamente, Fê. Porque nós somos seres sociais, e nós somos, além disso, nós somos latinos, a gente vem de uma cultura do abraço, do beijo. Eu dou aula encostando nos meus alunos. E hoje em dia eu estou na frente de uma tela fria de computador, inclusive, é outra relação sensorial. O meu sistema nervoso agora, com certeza, ele está muito mais estreito e focado em atenções com outras habilidades do que quando eu estava em sala de aula. Que eu tinha que gerenciar o ventilador, se o slide estava pegando, se a galera estava... Enfim, eram outras habilidades, né? Agora são outras. Eu acho que a gente tem que ser acolhedor nesse sentido, de entender que está tudo bem, em alguns momentos o ambiente está demandando mais do que você consegue dar, e não é que você é uma falha, né? Que você é uma farsa. De repente, esse momento da vida,
esse pedacinho aqui você não está dando conta, mas eu acho que é muito por aí, gente. Muito transtorno mental, quando começa a gerar sofrimento, já não é um negócio legal. Nossa, muito bacana a sua explanação, Ó, Fê. tem uma pergunta da Lícia Mamédia. O que você Minha faz prima! com o que Olha, fazem toda a com família. você? O que você faz com o que fazem com você? Eu não entendo, não sei se de repente ela puder Eu acho explicar. que sim, porque a Alice é maravilhosa, ela é psicóloga clínica, então também está numa linha de frente. Os meus amigos psicólogos, todos sentindo bastante, todo mundo teve que se reinventar. A Nivanda e o Otoniel, que são atores. Conseguiu! Ê! Mas é muito esforço, gente. Meus aluninhos sabem, tá? É neuroplasticidade que já fortaleceu aquela via. Não tem como chamar de Nivanda e Otoniel, mas enfim. Ó, só para te dar um exemplo, eu dei aula numa escola há 13 anos. Eu já estava lá há uns 10 anos, ligaram na escola procurando o Otoniel, e a coordenadora tinha entrado fazia uns 5 anos. Ela não falou, não tem ninguém com esse nome aqui. E aí eu fui descobrir que me ligaram da cooperativa, porque falei, gente, mas ninguém me avisou. Não, mas chamaram o Otoniel, não sei quem é. Quando eu descobri que meu pai chamava Reinaldo, eu só chorava. Só chorava. Porque eu aprendi a ler muito rápido, chegou uma carta, Reinaldo Fernando. Falei, mãe, chegou errado. Não, é seu pai. Eu só chorava. Não. Mas ele assina Fernando Armani, tá vendo? Ele não põe o Reinaldo. Totalmente, né? É o nome fantasia. Nome artístico que a gente fala. Nome artístico. Mas a Alicia perguntou uma coisa interessante, ela até muito mais cheia de conhecimento nesse sentido do que eu. Ela fez isso só para dar um negocinho ali na prima, só para dar priminha. O que você faz com o que fazem com você? A gente convive em sociedade, e a gente convive em uma sociedade plural. E mais do que uma sociedade plural, a gente convive numa sociedade muito desigual. Então, as crenças e valores são muito diferentes. É inevitável você olhar para uma pessoa e você ter uma coisa estabelecida na sua autorreferência. Então, assim, você tem a sua história de vida, o que você... porque daí eu casei, tive filhos, não sei o quê. Então, você tem a sua autorreferência. É natural você partir desse ponto de referência para avaliar o outro, né? E é natural você julgar. É muito difícil, não é um negócio legal, mas acontece. A gente julga. E além da gente julgar, a gente está sendo julgado o tempo todo. Por pessoas que acreditam na mesma coisa que você, por pessoas que acreditam em parte sobre a mesma coisa que você. Eu acho, assim, que se aquilo que aconteceu te ofendeu, tem uma frase que eu acho muito boa também, porque se é uma coisa que a pessoa fez um comportamento e aquilo não te afetou, o afeto vem de afetar, né? Uhum. Então, aquilo não causou alteração em você. Se aquilo não afetou, eu entendo que aquilo foi realmente um comportamento que no seu universo não afetou, segue baile. Agora, se a pessoa falou alguma coisinha aquilo, e aí tem uma frase muito boa, que é, bateu, doeu, pega que é seu. Exatamente. Então, se aquilo bateu, doeu, você não conseguiu ficar de boa. Aí, Lícia, minha flor, a gente vai ter que procurar as estratégias de coping, a gente vai ter que procurar qual que vai ser a ferramenta que a gente vai usar para tentar lidar com isso. Se vai ser fazer uma arte terapia, se vai ser andar de bicicleta, se vai ser fazer uma atividade física, um boxe, para socar o saco de boxe ao invés de socar a pessoa, enfim, cada um vai fazer a sua estratégia. Aqui, a Mirene está falando, enquanto educadora, penso que agora é o momento de nos reinventarmos e nos fortalecermos com os novos desafios, sem falar da oportunidade de praticarmos mais do que nunca a empatia, respeitando sempre as diferenças.
Tem E a uma Alicia frase, dizendo, ó, perfeito, Fê. tem uma frase que eu sempre compartilho, que na verdade ela é o final de uma história, que eu não vou compartilhar a história hoje, dos africanos, que diz que cada um vê o mundo com o coração que tem. É assim que a gente pode aprender a julgar menos, pensar que o outro é o outro, não é uma extensão de você. Exato. A É Mirene, isso. a Miki acabou de fazer essa pergunta, também minha prima, irmã da Alicia, tá, gente? Nós estamos todos aqui em papo em família, né? Super em família. Estamos A em 20 Mirene, pessoas assistindo aqui, olha só. a Mirene é educadora. E, enfim, ela faz um trabalho incrível, porque ela faz uma parte de educação que eu tenho o maior, enfim, maior orgulho e maior devoção para os professores que trabalham com educação infantil. Ela trabalha com uma parada meio entre educação infantil e pré-adolescentes, então é um momento muito de formação. E o ambiente social da escola, ele não é só aprender o conteúdo programático, ele é a interação, ele é a formação de amizades, você entender daquele coleguinha, eu não gosto muito porque ele gosta de rosa, eu gosto mais desse... É o momento de você fazer escolhas, de você fazer pertencimento a grupos. Então, ela, como professora de educação infantil, não só ela, né? Eu tenho toda a devoção por professores da rede do Estado, por professores que trabalham com educação infantil, porque é um nicho, gente, muito do processo de formação. Então, parabéns a todos aí. Você sabe que a gente está fazendo um trabalho, Fê, sobre o poder das histórias. Ontem a gente fez uma live com uma psicóloga falando sobre a importância dos contos de fadas na formação da personalidade. Semana que vem a gente vai falar sobre a literatura, porque é justamente isso, esse universo da formação, ele é fundamental e acho que a gente tem que prestar muita atenção nisso. Né? Só vou colocar um adendo, porque está sendo discutido pelo Ministério da Educação um momento de silêncio. Olha lá, que amor, todos os meus aluninhos já. Um beijo, então. Dri, coisa linda. Está sendo discutido pelo Ministério da Educação mudarem grandes contos, grandes obras, porque, a princípio, seriam obras que tangenciam um pouco a violência, então aparecem algumas coisas de sangue e não sei o quê. Então, uma discussão, né? Até que ponto isso... E também até que ponto a gente parte do princípio que a criança não é capaz de identificar algumas questões e ela mesma reconstruir dentro do universo dela, entende? Uma coisa é você falar de uma cena de morte para um adulto que já teve experiências e percepções. Aliás, ele fez uma coleção de imagens associadas, né, sobre o que poderia ser isso. Outra coisa é você trazer isso para o universo infantil, que é uma coisa muito lúdica. Porque eles estavam brincando de peteca, um jogando a peteca, sabe? Umas coisas que faz parte. Então, nesse momento também, eu como professora não poderia deixar de falar que é muito triste a gente estar discutindo coisas tão pouco importantes nesse momento, em detrimento de outras que a gente poderia estar discutindo. Exatamente. Com certeza. Muito legal, Fê. E assim, só tentando dar alguma informação adicional, mas assim, né, na medicina tradicional chinesa, a gente fala que toda a sua sensação é uma energia e que essa energia percorre todo o seu corpo. Então, diz uma coisa para a gente, como identificar quais critérios de diagnósticos que a gente consegue identificar um transtorno e uma doença mental, sendo que cada um vai reagir de uma forma a determinada situação, a determinada emoção, né? Cada um emociona-se diferentemente do outro. Exato. Fala pra gente. Mesmo. A palavra é bem essa, Mia, é emoção. É bem isso, assim. Emoção é uma coisa, sentimento é outra. Emoção são todas as reações mesmo, quase como se fosse uma
uma descrição puramente biológica. Então, assim, aumento de frequência cardíaca, respiratória, dilatação de pupila, sentimento é a sua compreensão que a partir daquilo, eu tô com medo. Então, no momento que você não me... Então, até isso, imagina a diferença do que é medo para mim e o que é medo para você. Com certeza. O que é medo para uma criança que mora em comunidade. Sim. Mas, infelizmente, essa semana, eu também não consigo me afastar muito do meu lado político. Eu entendo que política é uma coisa feita para o povo, então eu acho a todo momento que o que eu faço é política. Essa troca que eu tenho com as pessoas, eu entendo a todo momento que é um lugar de ação política, o que eu faço. É muito triste ver que mais um menino dentro de casa, 7h30 da manhã, no Rio de Janeiro, foi buscar um copo d'água e foi baleado e morreu no braço da irmã. Eu fico pensando qual é o universo desse menino, entende? De dia de manhã, o que ele ouve? O que ele sente cheiro? O que ele vê? Que cores que ele vê? Então, assim, a gente tem também diferenças individuais. Fala, tia. Não, eu queria te dizer, para você ver como essa coisa do universo, você sabe que eu também trabalhei minha vida toda na área da educação, né, dando aula de teatro, e trabalhei no SESC durante alguns anos. E no SESC eu trabalhei também na área de educação, no programa Curumim. E eu trabalhei numa unidade que atendia crianças em situação de risco, né? Crianças que viviam numa região bastante delicada. E um dia era para cada um levar o seu animal de estimação. E nós tivemos um impasse, porque o menino levou um rato. É o universo dele, entende? É aquela música do Premê, né? São 5 baratinhas, 18 pulguinhas e um ratinho do... Então, mas é isso. Então, o quanto a gente não imagina, na verdade, o que é essa realidade. Né? Exato. São coisas que nos tocam muito, mas eles acabam sendo tão fortalecidos com isso, eles têm uma relação muito diferente. Exato. E aí, só voltando à pergunta que o Dan... Percebam que o tio Dan fez uma pergunta. Não, e o Mi já é de herança da minha mãe, porque não são todas as irmãs que chamam ele de Mi, mas a minha mãe chama, então já é um negócio, entendeu, gente? É mexer numa coisa muito... Mas voltando ao que o Mi perguntou, como é que a gente faz para estabelecer critérios? Porque eu acho que nesse momento e nesse espaço, mais importante do que eu oferecer para vocês qualquer tipo de recomendação, porque inclusive não é da minha área, é tentar alertar para algumas pessoas que estão sentindo que está difícil, que nessa pandemia, não sei, eu não tenho mais a mesma energia, tem dias que eu não quero sair da cama de manhã, enfim. Existe, então, para isso, para a gente não partir do nada, existem alguns critérios estabelecidos por diferentes, geralmente são conjuntos de equipe, uma equipe médica, né, um conjunto de psiquiatras, neurologistas, um pouco menos terapeutas ocupacionais, enfim, uma equipe multidisciplinar muito voltada para a área de psiquiatria, e aí você estabelece alguns critérios, alguns sinais ou sintomas. E a partir desse conjunto de critérios, você consegue direcionar se aquela pessoa está com esta doença, está com aquela doença. Então, não deixa de ser uma coisa arbitrária. Foi alguém que falou, mas é uma linha de corte. Nós temos 2 manuais diagnósticos muito importantes. Aqui no Brasil, a gente usa muito o CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, o pessoal que trabalha em equipamento de saúde, o pessoal que trabalha em CAPS, em NASF, todos esses equipamentos de saúde que oferecem algum tipo de auxílio para a população, conhecem bastante o CID. E a gente tem um manual diagnóstico americano, que no nosso caso, que é uma psiquiatria mais voltada para a psiquiatria norte-americana, a psiquiatria europeia é muito mais holística, é muito mais sistêmica, a psiquiatria europeia, a do Extremo Oriente, então, muito, né? A dos japoneses e tudo mais.
Mas a nossa psiquiatria, que ainda é muito americana, a gente segue muito o DSM, que é um manual diagnóstico de transtornos. Então, ali vão ter alguns transtornos, e não só isso. Muitas vezes tem o tempo previsto para você apresentar aqueles transtornos. Por exemplo, numa depressão, se acontece de você ter uma separação, uma morte de alguém querido, nesse momento de pandemia aconteceu alguma coisa, é esperado que você fique triste. É esperado que você passe por um luto. Mas se essa tristeza vier sem nenhum motivo aparente, ou se ela persistir por muito tempo, e aí tem alguns critérios diagnósticos que falam, se você está com o humor reduzido, rebaixado, às vezes vai para um agressivo, por mais de 2 semanas, tem que tomar cuidado, porque de repente você não está mais só triste, você está em depressão. E tudo bem, na verdade, a gente tem uma questão muito forte contra as doenças mentais. A gente fala com muita facilidade que a gente é cardíaco, diabético, enfim, mas a gente tem muita dificuldade com as doenças mentais. É verdade. Olha, tem um comentário aqui, deixa eu puxar ele aqui, ó, para entrar num assunto. Muito importante o tema, nos ajuda a analisar o hoje, o nosso interior nessa pandemia. Obrigado a todos. Gratidão, Fernanda, da Regina de Luca. E aproveitando... Nossa parceirona que acompanha o Florescendo Ser. Obrigada, China. Também. E aqui, ó, eu aproveito já para falar as doenças mentais e a pandemia, né? Como é que você analisa esses dados? Como é que fica isso, né? Qual é a relação que você pode dar para a gente dessa coisa da doença mental, da pandemia, enfim, como é que a gente pode enxergar isso? Então, várias visões. A gente tem tempo, viu, Fê? Pode falar que eu só tenho compromisso às 2h. Ótimo, várias visões. A tia China, que acabou de falar, também pode falar com muita propriedade sobre isso. De uns anos para cá, a gente está tendo muito pouco dinheiro investido em ciência. Por que eu estou trazendo esse assunto? Porque por causa dessa live, eu fui procurar alguns dados, e como a gente está passando por uma pandemia, quer dizer, a gente está passando por uma incidência de uma doença num número muito maior do que era esperado, e o mundo inteiro está passando isso, né? Então, como estamos passando por uma pandemia, eu fui procurar alguns artigos e tinham que ser artigos recentes. Para a gente pede um pouco de interesse da gente olhar o que estava acontecendo em abril. A gente quer entender o que aconteceu em abril, maio, junho, julho, agosto. E eu tentei achar alguns artigos, eu achei muito falando sobre a saúde mental dos profissionais da área de saúde, então das pessoas que realmente estão na linha de frente, e isso muito relacionado com a realidade que essas pessoas vivem. Porque tem enfermeiro, técnico de enfermagem, médico, auxiliar, enfim, tem uma série de profissionais de saúde que deixaram de ver a sua família desde março e estão em reclusão até agora, até outubro. Então, é uma realidade que é isso, é a mãe ficar vendo filhos só pelo computador, ficar em contato com a família e tudo mais. Então, muitos profissionais da área de saúde relatando a separação da família, e também um relato muito interessante, o medo de transmitir a Covid, que também faz parte muito do universo de quem está na linha de frente. Isso eu achei um relato muito assim, porque não seria o que eu relataria nos primeiros 4, 5, nem sei, coisas que mais me preocupam na pandemia. Eu me preocupo com a saúde da minha família, com a saúde dos meus, eu me preocupo com os vulneráveis. Em vários momentos eu fiquei pensando, álcool gel, gente, as pessoas não têm água limpa para lavar as mãos. Então,
não estamos no mesmo barco. Eu também sou bem radical quando a gente para, estamos todos no mesmo barco, vamos todo mundo. Não, gente, tem gente que está em iate, tem gente que está num pedaço de madeira. Não, oi. Só uma observação, a gente conversou com um psicanalista, que é o Antônio Sérgio Gonçalves, falando sobre solidão e pandemia. E ele disse uma coisa muito interessante, que você disse, não estamos no mesmo barco, e ele disse, vamos parar de pensar que nós estamos num novo normal. É normal essa discrepância social, é normal essa falta de condições de vida? Questionando, que normal é esse? O normal, né? Que a gente fala, né? Vamos uma observação que eu acho que tem a ver também com isso, né? Sim. Voltar ao normal já não era normal antes, né? Sim, não era normal. Mas é isso, eu acho que assim, a gente entende também saúde mental muito dentro de cada contexto. Eu tive um baita privilégio, começou a pandemia, eu vim para o interior, eu tô em outra realidade, assim. Eu tô numa casa grande para 2 pessoas, então, assim, se alguém quiser se trancar, tem 2 banheiros, cada um pode se trancar no seu, inclusive. Eu sei que tem aluno, tem todo dia de manhã que eu dou aula, e tem aluno que fala, professora, não vou abrir a câmera porque eu tô assistindo aula dentro do banheiro, que é o único lugar que eu fico sozinho dentro de casa. Então, a gente também precisa pensar qual é o contexto dessa pessoa. Mas quando eu fui ver os dados, eu trouxe a questão da ciência, porque a gente tem muita pesquisa relacionada com a saúde mental na China. Então, por vários motivos, porque eles infelizmente começaram a ter contato com a pandemia muito antes da gente, e porque lá eles realmente acreditam que a pesquisa é que vai dar a lanterna, que vai oferecer qual é o facho de luz. A gente poderia seguir várias coisas nesse momento, mas a gente entende que pensando em saúde pública e coletiva, a gente tem que ficar sob a luz da ciência, que seria uma estratégia interessante. Então, eu achei umas coisas assim, populações específicas, mas a população geral. Muito aumento de transtorno de ansiedade, aumento significativo, porque o transtorno de ansiedade é essa inquietação, né, de projeção. A gente tem, inclusive, estruturas e comunicações, tem uma rede de modo padrão, que ela funciona muito quando a gente está quieto, assim, intimista, pensando. Sobre a gente, geralmente ela é muito autobiográfica, essa rede. Então, a gente fica, eu hoje que eu acordei, fiz a live, e a gente sabe que tem diferenças nessa rede, tanto na depressão, seria quase como se você ficar preso a coisas que já aconteceram e você tem que liberar, ou na projeção futura, né? Será que eu vou fazer amanhã? Será que eu vou pegar corona? Será que eu vou passar corona para o meu filho? Será que eu vou... Nananã? Então, aumento de transtornos de ansiedade, em geral, muito forte. Tiveram aumentos de incidência de 30% a 70%, dependendo da região. Então, condições bem graves que a gente considera. A saúde mental de quem mora em São Paulo já é muito questionada, né? Porque pelo menos 1 a cada 5 pessoas já experimentaram transtorno de ansiedade, sintomas reais de transtorno de ansiedade, abatedeira, sudorese, falta de ar. Então, a saúde mental de São Paulo também é muito questionada, mas você ter um aumento nesse nível, e dentro de transtorno de ansiedade, a gente tem uma gama enorme de apresentações. A gente tem, por exemplo, o transtorno obsessivo compulsivo, que é um dos transtornos mais difíceis, porque o cara não faz ruptura com a realidade. Ele está consciente que ele dá 10 pulos para a direita, 54 para a esquerda, virar a chave 10 vezes para cima, 5 vezes para pensar em não morrer, ele está consciente que isso não é um comportamento saudável, ele está em sofrimento. E tem muita gente com o transtorno obsessivo compulsivo por limpeza, né? A gente tem alguns por classificação, então vão classificando objetos. Hoje em dia é muito mais, né? Então, é isso. Hoje em dia, essa galera da limpeza, que é uma galera que vai com lenço umedecido para abrir a maçaneta do banheiro de shopping, essa galera tá bem difícil para eles. Porque, assim, se antes dessa aproximação com o real, eles já ficavam presos nesse universo,
o que pode me contaminar, o que pode me... Imagina agora com realmente um fato real, estamos em pandemia. Não, é uma loucura, né? Você tá na fila do mercado, eu uso a tática de deixar o carrinho nas minhas costas. Porque senão você vai ter sempre alguém fungando no seu pescoço, né? É muito louco isso. Você olha para trás, o cara tá ali sem máscara, e aí você não sabe, né, cara? Você não conhece a pessoa, não dá. É muito louco isso, muito louco. E parece que você é neurótico, mas assim, não tem como você fugir disso, né? E é uma mudança de comportamento, né? Todos nós passamos por um estresse, todos nós estávamos, de certa forma, em um estado de equilíbrio, rotinas adaptadas, de repente, pandemia. Eu que fui formada em biologia, que tive microbiologia, os meus pais são da área de saúde, para gente que tinha uma ideia um pouco mais conceitual do que estava acontecendo, no começo foi muito difícil, eu chorava muito, eu chorava prevendo as pessoas que iam morrer, eu chorava com medo porque eu estava ainda trabalhando presencial, pegando metrô, eu tinha medo de passar alguma coisa para os meus pais, que já estão na idade de população de risco. Então, muitas aflições que, assim, há um ano atrás a gente jamais imaginou, a gente não construiu a nossa história emocional até agora para passar pelo que a gente está passando. E olha que assim, né, Fê, a gente ainda teve, quando a pandemia começou no mundo, ela chegou aqui final de fevereiro, vamos dizer assim. Então a gente ainda teve 2 meses para se preparar. Na verdade, a gente não se preparou, porque a gente assim, tá lá, tá na China, tá na Europa. Em nenhum momento a gente parou para pensar, ela vai chegar aqui e vai mudar tudo. Se ela chegar aqui, ela vai chegar, mas na verdade ninguém se preparou. E quando ela chegou, todo mundo se trancou em casa e era uma loucura. As primeiras 2 semanas era assim, bom, eu vou assistir um filme, que legal, fazer cardápios, né, para a semana, e daqui a pouco você tá ali, tá 7 meses, 200 e tantos dias dentro de casa, e nada, tá tudo igual, na verdade, né? Mudou muita coisa, melhorou muita coisa, é muito louco. Eu acho que eu tenho depoimentos, Fê, não sei se gostaria de ver se poderia ser uma contribuição nesse sentido, você. Tem um depoimento aqui da Adriana Gonçalves, que ela colocou aqui. Eu ia colocar aqui, primeiro da Gisele. Acho que é super importante. A Gisele falou, as campanhas que incentivam a aceitar o novo normal e muitas vezes já estava ruim para algumas famílias, imagine agora então, como as pessoas vão aderir ao normal, né? Ela complementa, novo normal para algumas famílias, todos desempregados. E aí tem uma ex-aluna sua aqui que fala, nunca tive problemas de ansiedade, mas por causa da pandemia fui parar na psiquiatria e comecei a tomar Venlafaxine. Triste realidade. Ex-aluna da Fernanda. Bonitinho, mas nesse período de pandemia estou antecipando emoções mais do que nunca. Mexe A Gi bonitinha trabalhou comigo, os meus alunos relatam muito isso. Muitos deles não tinham, porque assim, transtornos mentais, a maioria das doenças que a gente tem, ela tem uma contribuição muito biológica, muito genética. Então, alguma coisinha ali está produzindo de uma forma errada proteínas que estão prejudicando todo o resto. Mas também tem as coisas ao redor do gene, né? E toda a nossa história deixa uma marquinha. O que você usou de medicamento, se você fumou, o que você comeu, se você faz exercício, o que você pensou, como você sente, tudo vai deixando uma marquinha. Tem doenças que têm mais envolvimento genético, a gente consegue até fazer previsão de algumas doenças mais comumente conhecidas, né? Alzheimer, o Parkinson. Tem algumas doenças que têm mais importância ambiental, mas muitos alunos meus relatam, é quase como se assim, o cara, ele tivesse uma predisposição, mas de repente esse cara ia ter um ambiente que favorecesse, ele não tem o gatilho, ele não tem a coisa que vai pam. Só que no momento que a gente enfrenta uma pandemia, eu fico pensando muito um pouco o que eu penso sobre redes sociais. Eu ainda sou muito, muito relutante, embora os meus alunos peçam muito, eu sou muito relutante de ter
Instagram. A minha grande crise no momento é ter Twitter ou Facebook. Eu sou muito relutante, porque eu não acho que a gente está preparado para ser aprovado por 1.000 pessoas, para ser aprovado por 5.000 pessoas. Eu não acho que o nosso cérebro esteja preparado para essa necessidade de recompensa, que é uma via, inclusive, que está totalmente desbalanceado em qualquer tipo de dependência, né? Por jogos, por dinheiro, por drogas, enfim. Emocional, dependência emocional. Mas eu acho pode se preparando, viu? Porque vai ser a live que mais teve gente ao vivo. Aqui estamos já com 35 pessoas. Tá bombando. Mas tão difícil para mim, porque eu realmente acho... De maquiagem e se prepara, porque o negócio... Eu acho que a gente está tendo que ter uma mudança de comportamento, a gente está tendo que criar estratégias de uma coisa que há um ano atrás ninguém poderia imaginar. E a gente, de repente, está tendo algumas pessoas, nesse momento, têm mais ferramentas para criar essa estratégia por vários motivos. Outras pessoas estão um pouco mais limitadas nesse sentido, principalmente por questões financeiras. Eu participei também de uma live falando muito da importância do ambiente de onde você mora na saúde mental. Então, uma coisa é você morar com 15 pessoas em 3 cômodos. Outra coisa é você ter 15 cômodos para 3 pessoas. Por isso que, nesse momento, as nossas diferenças sociais e de ferramentas psicológicas e biológicas começaram a gritar. Porque está sendo exigido da gente coisas que a gente está tendo que aprender como lidar. Como é que eu vou ficar dentro de casa? Eu vou morrer sem papel higiênico. Aí, no começo, todo mundo vai atrás do papel higiênico. Olha as coisas que a gente... né, cara? Entende? Olha as coisas que a gente... A galera, papel higiênico, entende? Então, assim, a gente está aprendendo também a lidar com essas coisas. Eu, nesse momento, estou tentando mais do que nunca ficar perto dos meus, ficar perto da minha família, ficar perto dos meus amigos, nem que for para a gente ligar para reclamar, mas você fazer uma rede de apoio, porque sozinho está muito puxado. Então, você ter uma rede que você possa contar e compartilhar. Eu mandei uma mensagem de áudio outro dia para um amigo, que eu falei, gente, se isso vaza... A mensagem de áudio era assim. E aí, amigo, quer dizer que crescer é isso mesmo, né? A gente sofre, aí no dia seguinte a gente sofre mais um pouco. Mas é porque nesse momento está muito evidente que a gente está tendo dificuldade de responder à demanda que o ambiente está pedindo para a gente. Está puxado para todo mundo. Ô, Fê, eu acho que é legal isso que você está colocando. A gente está vendo aqui alguns depoimentos colocando que é tudo muito triste, mas acho que eu vou reforçar de novo o começo da conversa. Quer dizer, como que a gente aqui pode fazer a diferença nesse assunto? Com conhecimento. Acho que a coisa mais importante das redes sociais é essa questão das opiniões, é essa questão do fake news, é essa questão tão importante que faz com que as pessoas mudem na vida algumas coisas por acreditar que aquilo é o certo. Da mesma forma como a gente tem hoje, num momento tão importante, onde a ciência está se desenvolvendo para a questão da vacina, existe a campanha para as pessoas não tomarem vacina. Né? Então, acho que o mais importante, como é que a gente pode fazer a diferença numa situação como essa? É exatamente isso, é trazendo conhecimento. É você escolher aonde você vai buscar informação. Quando você diz que você buscou artigos, eu acho que é super importante isso, porque eu, por exemplo, trabalho muito com literatura. E aí eu vejo vários poemas são dados a autores que... Vários. Clarice Lispector. Esse autor não fez isso, gente. É mentira. Né? Então, eu acho que é muito importante isso. Como é que a gente pode ser uma contribuição? Você colocou um negócio que eu acho que é super legal a gente enfatizar, que é o acolhimento. Quando a gente conversou também com o psicanalista, o foco dele foi: este momento exige acolhimento,
exige um momento da escuta. O quanto você pode escutar o outro, pode mudar a vida do outro. Queria que você falasse um pouco disso. Eu acho que é bem isso, né? Tudo que me move é muito baseado nas relações. Há muito tempo atrás eu descobri isso, muitos anos atrás eu já me liguei que não era o lugar que eu estava trabalhando, eram as pessoas com quem eu estava trabalhando que me importava, que não era o cargo. Eu lembro quando eu terminei o doutorado, foi um período muito difícil. Ritinha também maravilhosa, minha aluna que me ensinou a ser professora, porque a turma dela foi uma das primeiras que eu peguei de psicologia aqui em Jacareí. Então o pessoal pediu para você voltar ainda, hein? Volta! Muito bom, eu volto. É que eu mandei e-mail para alguns alunos 11h30 da manhã, então eu imagino que tem um povo que não tenha... Mas, enfim, eu parto do princípio sempre do acolhimento. Eu acho que eu estou num momento de vida muito divisor de águas, porque eu estou aprendendo a ser mais gentil comigo mesma. Então, várias coisas que eu deixei de fazer ao longo da minha vida estão meio que me empurrando para fazer isso agora. Eu estou precisando tomar decisões. E aí, o primeiro movimento sempre é a gente se sentir meio uma farsa, né? Porque eu sou um sabotador, eu não sou essa pessoa que consigo lidar. Eu acho importante a gente fazer esse movimento, mas mais importante do que ir é a gente voltar, é a gente também pensar assim, não, calma, eu estou no meio de uma pandemia, uma parada que há 100 anos não rolava, inclusive do jeito que está acontecendo com todas as redes sociais, morre um cara no México, a gente sabe 10 segundos depois. Então, eu tive um momento da pandemia, eu acho interessante dividir. O começo da pandemia, eu ficava muitas horas assistindo o jornal. Eu saía da aula 11h30, ficava até 7h30 da noite, entrava na aula 7h30, saía às 10 e ficava vendo o Globo News. O Globo News estava um sucesso aqui em casa. E aí, eu em terapia percebi, eu comecei a comentar, eu estou mais ansiosa, eu estou com dificuldade de dormir. E aí, o meu psicólogo falou, o que você fez nessa última semana de diferente? E depois eu fui entender que eu tive um sintoma que foi super característico de várias outras pessoas, que foi uma ansiedade provocada pelo excesso de notícias. Muita clareza da nossa realidade, também naquele momento estava muito difícil, né? Mas é o acolhimento, e a gente tem que pensar muito no nosso olhar sobre o outro. Eu, há um ano atrás, eu estava tentando convencer os meus alunos da importância da ciência, porque há um ano atrás, quase 60% das pessoas não estavam mais acreditando na ciência. E isso, para mim, que foi uma pessoa fruto da ciência, eu fiquei 10 anos recebendo bolsa de estudo pela ciência, por fazer ciência, isso para mim era muito difícil de entender. Como assim você está sendo... Como assim a Terra é plana, gente? Sério mesmo que a gente está... Depois do que há 1400... É como sério? Assim, exatamente, cara? Fala como sério. Como assim a vacina? Como assim o Instituto de Butantan, a Fiocruz, que tem... Nós temos expertise nessa área de vacina, gente. Isso é uma coisa até que tangencia um pouco a ignorância. Você politizar se essa vacina vai vir da China, vai vir dos Estados Unidos, vai vir... Meu amor, se ela vier de Honolulu, eu tô querendo, viu? Porque é o seguinte, é assim que a gente vai conseguir sair disso. Então, eu também acho que o ambiente, sabe, tia? Eu acho que, às vezes, essas coisas são muito interessantes. Hoje em dia, quando eu entro em sala, que eu falo de ciência, todo mundo para prestar atenção. Como é importante em momentos de catarse, em momentos de profunda mudança, como esse que a gente está passando, como é importante a gente resgatar crenças e valores que são, enfim, que são confiáveis, que são feitos através da luz de algum conhecimento, né? Então,
Eu acho que nesse momento a gente tem que tentar se perdoar um pouco e também olhar para o próximo, dar um ombrinho para o amigo, porque está todo mundo precisando de um ombrinho. Exatamente. Sábias palavras. Gente, eu não sei, olha, já passou 1h e quase 1h10. Olha, muito rápido. É muito rápido. É claro que a Fernanda está convidadíssima. Eu já havia dito, o Otoniel e o Dan também, a gente já havia comentado que ela tem que voltar, porque o assunto Ó, vou pôr até a fala da Isabelle Souza aqui, ó. Você é incrível, ex-aluno. Volta! Tudo fofo, gente. Eu vou aproveitar, ela está pedindo para você voltar para a aula, eu provavelmente. Volto, amores, que amorzinho. Eles são muito, eu acho que é isso também, a gente tem que achar um pouco Bukowski, né? Mas a gente tem que achar o que a gente gosta e morrer disso na vida, sabe? Eu amo dar aula, eu tenho certeza que o que trouxe o meu equilíbrio mental foram os meus alunos, foi acreditar que a educação é ferramenta de mudança, que a gente, para se tornar melhor, para a gente viver num mundo mais legal para todo mundo, a gente tem que partir do conhecimento, a gente tem que partir da educação. Então, eu tive a sorte da educação me escolher e sou muito acarinhada com meus alunos, eles são muito fofos. Sabe, Fê, você sabe que eu tive a sorte de trabalhar numa escola, logo que eu comecei a dar aula de teatro para crianças, eu fui trabalhar numa escola da filha do Paulo Freire, e eu tive a oportunidade de conhecê-lo. E ele dizia uma coisa para o educador, que eu acho que é uma grande lição, que o educador sempre se pergunta como eu estou sendo para ser. Como eu estou sendo para ser educador, porque é através dessa relação com o aluno que você pode sim evoluir e muito, pode se conhecer e muito. Acho que a educação é o grande caminho. Tem o Paulo, para mim é familiar você falar isso, porque foi Dia dos Professores semana passada, e eu até coloquei essa frase que é do Paulo Freire, que ninguém se torna professor. Eu fico emocionada quando eu falo, porque ninguém se torna professor numa terça-feira, 4h, que a função de educador, ela se faz na prática e no exercício da prática, na reflexão de você pensar. Todo dia eu penso, será que eu dei uma aula legal? Será que eu posso fazer melhor? Então, eu tenho muito o olhar pelos meus alunos. Eu acho que talvez o que a gente está chamando de empatia também tem uma base no cérebro. Tem gente que tem essa área funcionando melhor, tem gente que tem essa área... É verdade. E é bem isso que ele dizia, né, Fê? Como eu estou sendo para ser. Quando ele disse isso, num único treinamento que eu tive a oportunidade de vê-lo, ele perguntou isso para todos os educadores. Você fala, nossa, e agora? E você fica sem chão, né, na hora que ele pergunta. Eu quero morrer aprendendo, gente. Eu quero estar no meu último dia de vida trocando conhecimento com alguém. Essa coisa de eu já aprendi o suficiente, não. Eu quero estar aprendendo até o último segundo. A Meirene aqui, ó, fica uma dica humilde de leitura. Seja o professor que você gostaria de ter. Tem vários comentários aqui, Fê. Depois, se você entrar lá na página nossa, você vai conseguir. Eu não sei se eu consegui colocar todos aqui, né? A Mirene ainda está falando, ó, 28 anos levo esse dilema. A Mirene, a gente tem muito orgulho, porque ela teve que ali fazer uma corrida de obstáculos para todos nós, quando a gente lembra dessa época dela, que ela foi fazer pedagogia e ela foi contra tudo e contra todos, porque é uma missão. Eu e a Mia, a gente compartilha, e o marido dela, a gente compartilha muito esse entendimento do que é o ser professor, que é muito gostoso, gente. É muito bom. Eu voltar aqui na educação e me dou muito bem com isso, sou muito feliz. É uma delícia. Tem que ficar aqui eu não sei se você viu, mas eu acho que era sempre bom lembrar, olha aqui, ó, esse aqui é o pai da Fê, Fernando Armani, desculpe não ter como falar, que orgulho, papai e mamãe. É muito legal, tem que ter orgulho mesmo. É isso mesmo, gente, eu acho que tem que ter orgulho e tem que ter, a gente sai de uma live como essa com o coração aquecido. Eu estou super emocionada. Então. Porque a gente tem esperança, gente. A gente tem esperança. Olha que legal.
E a esperança é isso, são esses jovens. Tudo bem, a Fê é minha sobrinha, filha da minha filha do Fernando, mas são esses jovens que são a possibilidade, que são um caminho. Eu acho que é isso que é o mais legal. Vamos compartilhar o saber e vamos acolher. Eu acho que essa é a esperança que a gente tem. Sejam legais com os outros e sejam legais consigo, né? Eu acho que, assim, gente, não dá para a gente ser plenamente feliz pensando que tem uma pessoa do lado que está morrendo de fome, não dá para a gente ser. Então, vamos ser felizes dentro das nossas possibilidades, mas vamos olhar para o próximo. A minha mãe falou uma frase muito fofinha, que a gente veio nessa vida para ser feliz. E eu acredito nisso também. Se a gente está em sofrimento, alguma coisa tem que ser mudada. E existem várias formas de você poder buscar ajuda, várias formas. Precisa só ter esse primeiro, ou se você não está conseguindo, conversa com quem está mais perto de você. Olha, não estou conseguindo nem buscar ajuda. Eu acho que a gente precisa compartilhar o que a gente pensa. Isso é uma cultura bastante mais comum nas mulheres, menos comum nos homens. Os homens sofrem muito de não conseguir ter essa abertura para falar, mas a gente precisa começar a falar do que a gente pensa, do que a gente sente, isso, e tentar arrumar as melhores estratégias para lidar. Isso mesmo. Gente, vamos agradecer a Fê. Com certeza. Foi realmente um encontro delicioso. Vamos agendar mais um dia. Eu acho que a gente tem coisas super importantes para conversar ainda. Um brinde, a Fernanda. E o um brinde. Olha, eu queria... Então, mas eu preciso dar uns recados aqui, não vai ter jeito, né? A gente tem que fazer. Bom, eu queria agradecer muito a presença da Fernanda, a participação de todo mundo. A gente teve aqui um público que eu acho que foi o recorde dos alunos, da família. Teve uns comentários acima que seu pai ainda falou que era a Máfia Armani, né? Porque ele pega no grupinho da família, um grupinho que eu saí depois da eleição. Alguém dizendo assim, eu não lembro quem das tias ou primas, é nepotismo isso e tal, mas eu acho que esse conhecimento a gente tem que compartilhar. Se você gostou dessa live, compartilha com as pessoas que você gosta, com seus amigos. E eu tenho uns recados para dar aqui, ó. Não deixe de visitar o nosso site, florescendoser.com.br, saiba tudo sobre a gente, todos os nossos atendimentos, cursos, as práticas terapêuticas, né? A gente faz lá termomassagem com pedras crentes, com o Dan e o Cassiano, barras de axis, reiki, o Nivan Demestre em reiki, está dando curso de reiki, vai ter esse final de semana um curso VIP, porque a gente não está dando curso para muitas pessoas, tem um reiki 1 acontecendo no domingo, temos mesa radiônica quântica, que é para limpeza de energia, facelift energético, florais de Saint-Germain, e muito mais. A gente já está atendendo com hora marcada, com todo o protocolo, ali no nosso espaço, na Brigadeiro Luiz Antônio, 2344, conjunto 116, do ladinho do metrô Brigadeiro Linha Verde. Mas se você ainda não se sente confortável para sair de casa, tem muita coisa online, atendimento de reiki, mesa radiônica e floral. Online também tem essas lives maravilhosas que a gente faz aqui toda segunda e quinta-feira ao meio-dia. Temos também lives nas segundas, às 8 da noite, que é a prática de Hatha Yoga com o Dan. Quem não fez ainda, está lá. É só entrar na nossa página do Facebook. Temos a novidade agora, que é o nosso programa Brindando com Histórias, toda quarta, às 8 da noite. É um programa que voltou a ser semanal. Então, toda semana, quarta-feira. Ontem tivemos uma live muito legal falando sobre os contos de fada. Na semana que vem teremos a Eliana Martins, vai falar sobre a literatura infantil. Enfim, no nosso canal no YouTube você encontra tudo lá, todas as lives, todas as coisas separadinho em playlist, para você não perder nada. Aproveita, se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho para receber as notificações quando tiver alguma coisa nova subindo. Uma boa tarde a todos, um bom final de semana. Fernanda, um beijo enorme para você, do tamanho... Obrigada demais, obrigada do tamanho do nosso amor por você.
Eu não sei se Ivan de Dan tem alguma coisa para falar, senão deixava aqui a Fernanda para fazer as considerações finais. E, enfim, eu acho que é isso. Eu acho que já está feito o convite público para você voltar. Vamos conversar, assim que a gente sai do ar, a gente continua nos bastidores. E, assim, gratidão é uma palavra que, às vezes, as pessoas usam como se fosse obrigada. Obrigada é um agradecimento por alguém te dar licença para passar, por um copo d'água, por uma comida. Gratidão é mais. A gratidão é honrar o que você recebeu. E eu honro muito o conhecimento que você recebeu. Eu gostaria só de dizer uma coisa, Fernanda. A divindade que habita em mim saúda a divindade que habita em ti. Namastê. Que lindo! Ai, tô emocionada, porque é isso, né, gente? Eu também. Estou muito emocionada porque a gente já se reconhece como família e é legal entender que a gente tem visões, talvez de olhares diferentes, mas para a mesma saúde do indivíduo e do coletivo. Então, eu acho que isso é muito maior do que qualquer coisa que possa separar, é o que une a gente, né? Eu acho que a gente sempre tem que pensar o que une, e a gente tem essa ideia de um pouco utópica, mas a gente vai continuar fazendo isso, essa ideia de um mundo melhor, né? Um mundo mais legal mesmo. Obrigada demais, amei, imagina. Gratidão. Um beijo, aguarda a gente aí no backstage, que a gente já conversa mais um pouquinho, tá bom? Beijo, gente. Tchau, gente. Boa semana. Obrigada aos aluninhos. E até segunda-feira.